nova do nosso censurado. Sabora. Onde está descendente, a princesa Eurídice. Pois para ela também foi deixado o seu legado e a sua missão. E assim nos é mostrado a linda e forte princesa Alana, recebendo um pombo correio. E ela fala, é do irmão a do Lúcio. Protinha? Legal. Deixa eu ver o que ele escreveu. A irmã Cláudia tá bem, neném tá bem também. Ah, tá, tem isso aqui também, né? Tem gente vindo pra cá. Legal. E na carta tá escrito, minha prima, feliz aniversário. Não pude estar aí na sua Rapaz, vai ficar família daqui a pouco. festa, porque eu tava na rádio, tá? E assim, como eu não posso ir aí, pois apareceu uma situação difícil aqui na terceira paróquia. E eu vou ter que ficar aqui. Mas não se preocupa, tá? Eu te mandei um presente de aniversário. E ela fala, fruta que legal. Sempre quando meu primo fala isso, ele manda um presente muito esquisito. O que deve ser dessa vez? Porque da última vez, foi uma tartaruga de Desta vez pode ser o Prota, né? casa e uma pedra mole. Nesse instante, uma Tartaruga com asa? E chama a atenção da princesa Alana. E a pessoa tá falando, quem que você acha que eu sou? Vem pra cima, eu vou te dar uma coça agora. E de repente, a pessoa que parte pra cima fala, opa, solta o meu braço. Caramba, você é forte pra caramba, hein? Ô pessoal, me ajuda aqui, esse cara é muito forte. Saudade de ver uma coisa do tio. Rapaz! Um segundo depois, a princesa Alana olha pra fora e vê 3 pessoas desacordadas. E Hajime com seu pé em cima da cabeça do terceiro, mostrando que aqueles caras não são nada perante ele. E ela se lembra do que... se fosse também era complicado. O Prota acaba com todo mundo. Seria complicadíssimo o Prota ter algum inimigo à altura. Um figurante ser inimigo à altura do Prota, é isso que eu quero dizer. O primo dela, o Santo Lúcio, Rapaz, do nada. escreveu na carta que o presente que ele enviou pra ela é aquilo que ela sempre desejou, alguém que sela sua força. E assim, a doce Alana olha para o Prota, pensando que deve ser ele. Enquanto isso, o Prota olha apaixonada, que foi sua esposa na vida passada e que ainda não o conhece. Sabia? Mas o bravo acabou de chegar em grande estilo. Cadê? Eu conheço, ela que não conhece ele. A cena muda para o lindo castelo de Lindel e Hajime e Nid finalmente chegaram lá. Mas dá pra ver o castelo, como é que diz que é lindo? Dá pra ver o exterior, dá pra ver que tem bastante vegetação, parece que tem uma fontezinha aqui, mas o castelo mal dá pra ver os detalhes. Cavalo. Esse território foi dado à princesa Alana quando ela tinha 16 anos e ela também recebeu o título de Grã-Duquesa de Lindel. E podemos ver, Nid... Eu já acho estranho a pessoa receber uma casa, um carro, a pessoa receber um palácio de presente de 16 anos. Não. Que isso? Se aproximando de mais um portão daquele imenso castelo. E ao se aproximar de mais uma barreira, ele mostra a carta com o selo do Santo da Luz e diz que ele é um enviado de Lúcio Joner, o Santo da Luz. Pouco tempo depois, chega um velho para escoltá-lo para dentro e pede para que a dupla o siga. Nid, por sua vez, fica admirando toda a arquitetura e o luxo daquele local, pois ali, Palácio Pão é extremamente luxuoso. E assim, Nid fica pensando no que o Santo diz, falando que é mestre daquele castelo, com certeza irá ajudar os dois. E Nid, após ver todo aquele luxo, fica pensando como uma princesa, que sempre foi rica e mimada, vai conseguir ajudar na raid de um dragão. E Hajime, olhando para Nid, fica pensando que raid do dragão. E pergunta pra ele, Nid, você conhece a princesa? Você é próximo dela? Ele fala, cara, cara, tá doido? Só vi ela de longe. Mesmo sendo nobre, a diferença está entre o céu e a terra. Dá nem pra chegar perto. E ele fala, Hajime, eu ouvi falar que ela é uma mulher baladeira, faz festa todo dia e fica desperdiçando seu enorme talento. Eu duvido que essa mulher consiga nos ajudar. E de repente, eu marquei até pra vocês verem. A coisa está caindo no céu, parecendo uma estrela cadente. E cai um cavaleiro do lado de Nid, que chegou até a assustar. Ele foi tão rápido e abrupto que ele não tava esperando aquilo. E Nid, com aquele susto, fala, que merda é essa? E o guia fala com eles, bem, não precisa ficar assustado não. Vou te falar o que tá acontecendo. Enquanto isso, o cavaleiro apanhou tanto que a sua alma já está quase saindo do corpo. O velho informa para a dupla que aqueles ali na fila na frente dele são pretendentes que vieram ver a princesa. E Nid foi assustado. Pretendente? E Hajime fala, tudo tem cara de bandido. Mas já que vocês são pretendentes, então são pretendentes. Nos é informado que a princesa Alana Justina Cayenne é muito linda. É assim que funciona? Tudo, a linhagem dela é da alta nobreza. E ela é uma mulher que nasceu com tudo. E ela é considerada... Deu pra ver que nasceu com tudo. O presidente da CGN foi um palácio. É difícil não nascer com tudo assim. Estrela de Aslan, aquele continente. E nos é informado que o irmão dela, Polaris, desgraçado, abdicou seu direito de sucessão ao trono. E assim, todos consideraram que a sorte estava ao lado dela, pois o segundo filho do rei sofre de uma doença que o incapacita para a sucessão. Então só uma pessoa é capacitada para suceder o rei, a sua filha Lana. E quem casar com a princesa terá o título de rei. E assim, todos consideraram a princesa Lana uma pessoa muito sortuda, pois sem lutar pelo trono, ela conseguiu esse direito. Porém, agora tá todo mundo de olho nela. Nobres, reis, príncipes de outros países, todo mundo querendo ela. Porque é aquilo, casou com a princesa, virou rei. E a Lana, muito sábia, tomando o aviso. E disse que antes de pensar em casamento, ela não quer falar uma palavra sequer, com homem fraco. O homem tem que se provar, tem que mostrar que é forte, e depois ela conversa com ele. E após ela falar Maria Poderzinho, é isso mesmo? A maioria dos homens da nobreza nem ousaram mais tentar falar com ela. Porém, alguns outros começaram a enviar os seus homens para poderem se qualificar para conversar com a princesa Lana. E assim o mordomo explica o porquê daquela fila tão grande, que no final daquela fila tem uma cavaleira muito forte. E é todo dia assim, um ciclo interminável de pessoas chegando e apanhando miseravelmente para aquela cavaleira. E nos é mostrado ela dando um soco na cabeça de um dos pretendentes. E não foi um soco simples, foi um soco que tirou muito ketchup da cabeça dele. E os que pena, não queria ver. Cavaleira, guardiã da princesa braba, bonitona, Lana, Ofélia Annet. E ela fala, próximo, porque aquele ali legal. tá entre a vida e a morte. E que mulher linda, hein? Que é isso? E assim, Falei. Nid fica olhando e vê um cara assim muito grande embaixo. falando, opa, agora é minha vez. E de repente...
e logo após a Ofélia fala, próximo. E Nid fala, que mulher forte, me surpreendeu. E pela facilidade que ela tá destruindo as pessoas, eu pensei que... Será que o Nick tanca? Eu sei que o Prota tanca, isso eu tenho certeza absoluta. Mas será que o Nick tanca? todos eles fossem fracos. Mas olhando para os pretendentes na fila, esses caras não são ruins não. Eles são bem fortes. E o velho guia fala que sim, todos ali são muito fortes. Porém, 99% são só representantes, contratados pelos verdadeiros pretendentes para conhecer a princesa. E o desafio é muito fácil. Qualquer um que conseguir dar um golpe na senhora Ofélia já demonstra que é bem forte. E assim, ele consegue o direito de falar com a princesa. E aí Nid fala, tá, né? Então por isso tem muito sacerdote, né? Eles foram contratados por... Se tu derrotar, consegue ter um encontro? Uma coisa é conversar, outra coisa é ser ir no encontro. Alguém, né? E Hajime, observando cada um na fila, percebe que eles nem chegam perto do nível dele ou de Nid, mas também observa que todos ali são bem fortes, na medida do possível. E o problema está no oponente deles, que é considerado um dos 10 mais fortes do continente. E a Cavaleira Ofélia é uma mulher bonita, cara. Tá transbordando a sua aura. Pois ali... Pra tu lutar com... Pra ter como... Pra ser rei, vai ter de derrotar uma dos 10... Vai ter de enfrentar um dos 10 mais fortes do continente. Ela não tá pra brincadeira. Cada um que vem desafiá-la, ela o destrói instantaneamente. E o Prota fica bem admirado ao ver a Ofélia, pois ela está bem mais jovem do que quando ele conheceu na vida passada. E de repente, chega alguém perto dele e fala, ei, você, um grandão muito mal encarado, fala com Hajime e com Nid. Que diabos são vocês dois? Vocês são pequenininhos, tudo fraco? Sai da fila, sai da minha frente. O fim da fila, lá do outro lado. Se você não sabe, eu já estou aqui já faz 3 dias e não vou perder meu lugar na fila pra um sensal como você. E o Prota, observando a roupa dele, percebe o símbolo do pássaro dourado. Então, com certeza, ele é um sacerdote do templo do céu. Aqueles que adoram o Deus do céu. Sacerdote pode casar? Você não se lembra? O Deus do Céu já apareceu na nossa obra. Essa religião é a segunda religião mais poderosa do continente. E é quase tão grande a religião do Templo da Luz. E Hajime, ao perceber que ele é um sacerdote, já sabe que ele não é fraco, pois ele veio com procuração de alguém. Mas o Prota não tá ali pra confusão e fala, bem, a gente não é pretendente não, tá? Fica à vontade, se preocupa com a gente não. E outra coisa, cuida da sua vida. Caramba! O grandão ficou ainda com mais ódio. O que você disse? Repete, homem. O Prota mostra aquela carta e fala que ele é enviado do Santo da Luz, Lúcio de Onerte. E assim o Prota fala, sai da minha frente. Pois o Santo, quando me deu essa carta, falou que esse assunto era urgente. Então você tá me atrasando. Se algo acontecer, a responsabilidade vai ser sua. E assim o grandão trinca os dentes de raiva. Porém, põe o rabo entre as pernas, porque o enviado do Santo da Luz não é alguém que ele possa mexer. E o grandão fala, tá, amarelo. Conhece, né? Desculpa, tá? Pode passar. Vai em frente lá. Não vou mais te atrapalhar, tá? Me desculpem. E a cara do grandão mudou totalmente. E assim, Hajime vai se afastando, achando que aquele cara foi muito irritante. Porém, o trio começa a fofocar. O baixinho no meio fala assim, ué, Santo da Luz? Aquele santo não era pra estar numa masmorra agora? E o grandão, que estava encarando o Hajime, responde pro pequeno, né? Mas ele deve estar na hora de voltar. Deve ser por isso que eles estão aqui. E o de capuz fala, nossa, foi tão rápido? E porque após ele terminar a masmorra, ele mandou um recado pra princesa. Será que a princesa também investiu na raid? E o grandão fala, claro que não, né? Ó, vocês sabem, né? Vocês sabem que existe uma ordem pra quem você manda carta quando você sai da masmorra. E os investidores estão sempre em último lugar. A ordem é assim, ó. Terceiro são os investidores. O segundo são os afiliados do Templo da Luz. Agora o primeiro é um amante. E o Prota que estava andando para imediatamente pra ouvir toda aquela baboseira. E assim, com olhar de ódio, ele olha pra trás e fala, o que esse cara latiu lá atrás? E o grandão, cheio da maldade, começa a conversar com seus amigos. Vocês já ouviram, né? Tem um montão de rumor andando por aí que Lúcio está pegando a princesa e a prima dele. Tá numa relação muito nojenta. O santo tá dando duro nela. Ó, e a fofoca que tá espalhada lá no Templo do Céu é que os dois já têm um filho e estão criando ele em segredo. Aê, segura a pedrada aí. O Prota dá um soco fraco na cara daquele cara que quase arranca a cabeça dele do lugar. E Hajime... Na moral, deve ter furado a bochecha aqui. Por exemplo, tá todo os dentes e a gente passou pro outro lado. Certeza que foi isso. Sem fazer esforço nenhum, fazer aquele cara sair voando a centenas de metros. E os seus amigos ficam bem assustados, pois o sacerdote Jacob era bem forte. E aquele cara se aproximou tão rápido e bateu nele que nós nem podemos ver ele se movendo pra cá. Hajime sabe que o Templo da Luz e o Templo do Céu não andam em harmonia. Então, ele bater naquele cara, ele não vai ter nenhum problema com o Templo da Luz. E Hajime sabe que ele foi o único homem de Alana e que ela viveu com ele até ela morrer. Então, se esse cara vai ficar inventando que a mulher dele está com o primo dele, isso ele não vai deixar passar. E assim, o brabo fala com ele. Aí, cai pra dentro. Bem, vocês me disseram que já estão na fila há 3 dias? Então, deve estar cansado de esperar pra apanhar, né? Vou dar uma surra em vocês agora mesmo. É só vir. E assim, Jacob levanta todo trêmulo. E os dois da frente começam a se mijar ali mesmo, pois esse cara é absolutamente forte. E assim, a massagem começa. Que massagem boa! Após aquela massagem calma. E os cursos massagista, pô. Queria dar essa massagem pra todo mundo. Seria bom demais. Todo mundo foi mimir. Enquanto isso, o mordomo começa a sorrir e fala: quantos meses tem que não tem uma briga na fila, hein? Ó, esse lugar aqui tem sido bem pacífico. E Hajime, ao ouvir isso, pede perdão. E explica que ele só agiu assim, pois ele não conseguiu se conter ao ouvir eles ofendendo a princesa Alana. E o mordomo fala: não. Eu que tenho que pedir desculpa. Eu que tinha que escutar vocês sem nenhum problema. Me desculpa, tá? O mordomo começa a olhar pro Prota com mau interesse. Pois normalmente, quem resolve as brigas na fila é a senhora Ofélia. Mas esse cara, ele é bem forte, hein? E o equipamento que ele tá usando não é um equipamento normal.
mal. Então, com certeza, esse cara não é um enviado comum. De repente, uma voz muito macia fala com eles. E aí, o que vocês acharam da minha estufa? É tão linda, não é? E aquela voz chama a atenção do Prota. E ele rapidamente se vira para a direção dela. E Hajime, ao ver a sua amada pela primeira vez, Beba fica água. pensando que antes dele regressar no futuro original, Alana e ele só se conheceram depois de muitos anos. E ela, com um sapato muito chique, feito pelos elfos, fica parada, enquanto Hajime se aproxima parece dela. bem Pois qualquer nesse coisa. tempo, na vida passada, ele estava dentro da caverna com o Nid, treinando por um ano Minha inteiro. opinião. Só depois que ele saiu da caverna é que as coisas começaram a se desenrolar pra ele. E o Prota fica bem agradecido, pois o momento É que não é de ouro. Porque elfos não trabalham com ouro. Se fosse um anão, daria pra cogitar que fosse de ouro. Mas feito pelos elfos, não deve ser de ouro. Então, não parece chique. Pensei que o tava de material fosse bom, mas sei lá. de conhecer sua amada chegou mais rápido do que ele esperava. E assim, ele pegando a mão da Lana, dá um beijo e fala, Olha, saúde louca. da princesa. E ela permanece linda e radiante e fica com seu olhar sereno. Mas a Jamie tem um toque do prota-macho e ela sente alguma coisa diferente. O coração chegou a bater. E pensa, nossa, que homem. Depois disso, ela fala que ele é o Olha, Cartoon louco, Santo e que o sentiu? Lúcio já havia falado com ela que eles estavam ao caminho. Ele falou que Hajime e Nid são os cavaleiros que ele enviou. Fora isso, ele não me disse mais nada na carta. Falou que vocês me contariam pessoalmente. E assim, a Lana colocando seu leque na frente do rosto, fala pra ele. Esse leque é podem bonito. falar, o que vocês Isso eu podem falo. fazer por mim? E Nid lá atrás fica só observando a situação de Hajime falando com a princesa, enquanto a cavaleira não sai do lado da sua senhora. E ele acha que está imaginando coisa, pois aquela cavaleira com cara de brava não para de encarar ele. E assim ele acha que aquela mulher está com raiva dele. Mas internamente ele fica pensando, tem nada a ver com aquela briga. Foi o Hajime que causou a confusão toda. Eu não fiz nada. Porém, Nid também não sabe se eles já se conheceram em outro lugar, pois ele não se lembra dessa mulher. Bem, aquela mulher eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. E agora, se vocês quiserem ler sobre o título de nobreza, está aqui pra vocês. Pausa e leia. Lembrando que no vídeo passado, Não eu vou falei que ler. o Ribeirão Afonso era o pai do Santo da Luz. Mas não, tá? Ele só é o tio. O pai dele é outra pessoa, que vai aparecer na obra. Após a Lana falar o Tá que bom. vocês podem fazer por mim, Dona Borboleta, muito xerida, começa a voar por ali. E Hajime sabe que a Lana ainda não tem a habilidade de comunhão. Então, não tem como ela fazer com a princesa Uridic. Mas ele sabe que a princesa Lana tem um talento especial para reunir companheiros fortes, que a ajudarão Ô, na batalha louco, contra o aí mestre sim. dos adoradores do deus demônio. E ele sabe que a Lana está lutando contra o mal bem antes dele. O Prota se lembra que ele se juntou ao grupo de Alana apenas com o intuito de se vingar das pessoas que maltrataram o seu mestre Nid. E ele também queria só um pouquinho de sucesso e ser reconhecido. Porém, a Lana mostrou algo a ele muito maior. O Prota já havia percebido que aquela busca dela por um noivo parecia muito ridícula. Porém, isso era apenas uma estratégia dela para atrair pessoas fortes para si. E por ela estar tentando combater o interessante. deus demônio, a sua missão é ainda mais difícil, pois esses adoradores já se infiltraram em vários ramos da sociedade. Então, Hajime sabe o que a princesa Lana precisa. Ela precisa de companheiros fortes e de confiança. E assim, começando a zelar sua mana, ele fala, princesa, olha isso aqui. E após isso, Prota usa a draconificação e fala com ela que ele pode realizar o desejo dela. Porém, melhor do que falar é mostrar. E assim, tanto Ofélia quanto a Lana ficam assustadas, pois aquele é o Aí poder de sim. um dragão. E a Lana percebe que esse cara passou pelo transplante do coração de um dragão. E assim, ela Nossa, olha pra trás e fala, foi. Ofélia, você e o senhor Hajime, vocês já lutaram antes? E Ofélia fala, não, a gente não lutou não. Após isso, Ofélia começa a desembainhar sua espada e fala que terá 3 rounds com o Prota. E assim, Hajime o Bravo, com o coração do Coitada. dragão, irá lutar contra uma das pessoas mais fortes do continente. E assim, a Dona Borboleta estava voando, pousando uma flor. E o Prota e Ofélia imagem voltam bonita. seu olhar para aquela borboleta, porque os dois já sabem que quando aquela borboleta voar, é o sinal para o embate deles começar. E Ofélia louco, percebe por que o quê? Prota está parado na frente dela. Porém, a posição que ele tá não deixa nenhuma abertura para ela se aproximar. E ela dá um passo para frente, com muito cuidado, sabendo que qualquer deslize, ela pode ser derrotada por esse cara, porque ele aparenta ser muito forte. E assim, ela começa a se esquivar pro lado, tentando achar alguma abertura Ela tá com para suor derrotar aqui. esse cara com apenas poucos golpes. Dona Borboleta começa a bater suas asas. Porém, geral ali já estava irritado, pois ela demorou demais. E após 5 longos segundos, Dona Borboleta finalmente alça o voo daquela rosa. E é claro, né? A espada escorregou e a primeira que foi acertada foi a Dona Borboleta, para largar de ser mole. Não E assim, acertou. dá início ao Coitada, primeiro round. calma. Ofélia tá com muita precisão o Prota. Porém, ele com uma mão e sem sair do lugar, se defende de todos os golpes dela, usando a habilidade Corrente Esmagadora. Após isso, Ofélia afasta e avança outra vez para cima do Prota, usando sua habilidade mais forte. A estocada perfura nuvens. Porém, ela não consegue nem penetrar a pele do Prota, que continua se defendendo com a sua mão, sem sair do lugar. E o terceiro round, ou terceiro embate, o Prota finalmente resolve atacar. Com uma mão, ele arranca a espada da mão dela, e com a outra, ele bate com a mão aberta no estômago dela, lançando-a para trás em alta velocidade. Coitada. Aquele golpe foi bem mais forte e bem mais rápido do que a Ofélia estava esperando. E ela foi Esmagador. arremessada dezenas de metros para trás. Quando ela parou, ela quase teve um choque, pois o Prota já estava nas costas dela, com suas garras afiadíssimas de dragão posicionadas em um ponto vital dela. E assim ele fala com ela: E aí, eu devo continuar de acertar? Ou a gente para por aqui? E eu falo Parou, tamanho, calma, Prota. que ele apareceu nas costas dela. Esse cara é muito rápido. E assim, com cara de derrotada, ela olha pra trás e fala: Não, isso é o bastante, podemos parar. E ela percebe que a mana, defesa, stack e o sentido do batalha do Prota são extremamente apurados. E ela fica pensando: De onde é que veio esse homem, cara? Que macho. E após isso, a Jimmy olha para a Lana e fala: Vossa Alteza, eu ouvi falar que a senhora estava tentando achar a solução para o Dragão do Sul, pois ele está destruindo todas as plantações do reino. Ela explica para o Prota
que quando eles tentam fazer um novo cultivo de outras terras, os adoradores do deus demônio aparecem e destroem também aquela terra. E Hajime dá uma dica pra ela. Em vez dela plantar na planície, ela deve plantar nas montanhas. E não só em uma montanha, mas em duas ou em mais montanhas, para dividir a atenção do inimigo. Porque enquanto os inimigos estarão com seus olhares voltados para as plantações que você está querendo fazer, a gente vai para a raid do dragão. E o Prota faz uma promessa para a princesa Lana, dizendo que em um mês ele irá ofertar para ela a cabeça do dragão azul. E a princesa Lana, sabendo que nada é de graça, pergunta para o bravo guerreiro o que ele quer por ela. E o Prota, que é muito inteligente, vai deixar por conta dela a recompensa que ela julgar ser digna dele. Mas uma coisa que ele precisa é de curandeiro para essa nova raid, pois na raid da tumba os curandeiros fizeram muita falta. E assim, o Prota pede para a Lana somente curandeiro. E ela fica bem impressionada, pois ele não pediu dinheiro nem status. Então, com certeza, ele quer alguma coisa muito maior. E assim ela pergunta: e aí, o que você acha? Seja sincero comigo. Quais são as chances de você derrotar o dragão azul? E ele, colocando um presente na mão dela, responde pra ela que isso só vai depender dela. E nos é informado que o que ele colocou na mão dela é um cristal de magia. E aquele é um grimório de alta classe. E pra você absorver tudo que tem naquele grimório, a pessoa só precisa segurar e meditar. E dentro daquele grimório estão todas as magias antigas do reino de Medeia. E a Lana, com aquele presente valiosíssimo na mão, percebe que finalmente as suas esperanças de ficarem mais fortes foram renovadas. E o Prota fala pra ela que quem deu esse grimório pra ele foi a ancestral dela, que pediu pra ele pegar esse cristal pra ela, independente do que acontecesse. Que susto do nada! Oxi! E o Prota sabe que após a Lana absorver aquele grimório, ela se tornará a companheira mais forte dele. E que também se tornará a peça principal para o aprimoramento do seu corpo. Caraca, absurdo! Na absorção do poder do dragão. Após isso, o Prota sai daquela linda estufa e fala pra ela que ele estará à disposição dela. É só ela chamá-lo. E Hajime, caminhando pra fora daquele lugar, acompanhado de Nid, fica muito contente, pois esse primeiro encontro que ele teve com ela nessa vida foi muito melhor do que da vida passada. O Prota estava louco para vê-la. Porém, ele sabe que não poderia. Mas ele tem uma certeza que através da recomendação do Lúcio e ele mostrando que é forte, ele com certeza conseguiu despertar o interesse muito forte dela por ele. E assim ele fica contente, pois ele sabe que o destino dela vai de encontro ao dele. E ele somente tem que ficar ali esperando. E a Lana, por sua vez, fica pensando: nossa, que homem interessante, gostei dele. E assim ela olha pra sua Por que será? E aí, Ofélia, o que você achou dele? A Ofélia diz: bem, esse cara é incrível, mas eu só tô preocupada que foi o seu Lúcio que indicou ele. E aquele cara não tem um olho muito bom pra pessoa, mas em termos de habilidade e talento, aquele cara está bem... Atualmente tem um olho muito bom, porque ela colocou de gotinhas lá, né? Do que a senhora quer, Alteza. E assim a Ofélia completa: mas ele me pareceu um pouco fraco. É um portador de coração de dragão. A senhora não achou, não? E a Lana explica pra ela que o coração de dragão no corpo dele ainda não foi completamente absorvido. Porém, com o passar do tempo, ele ficará incrivelmente mais forte. E a Lana fica pensando: por que Hajime falou pra ela que foi a ancestral dela que pediu pra entregar aquele cristal? Ela sabe que a Lady Eurydica é uma arquimaga muito poderosa e que por isso, talvez ela ainda estivesse viva dentro da sua tumba. E pensando assim, a princesa sabe que são poucas pessoas que conseguem plantar no coração de dragão em outros. Pois ouvindo esse relato do Prota, ela tem quase certeza que quem plantou o coração do dragão no corpo dele foi a própria princesa. Pô, mas já é muito boa em conectar os fatos, porra! Eurydica. E a Lana fala com a Ofélia que aquele homem pode se tornar a chave para os meus planos. Ele é tudo que eu quero. Porém, ela fica pensando que uma coisa está incomodando muito. Quando ele pegou na mão dela e beijou, ela não teve uma sensação quente ou maligna, como ela costuma ter com as pessoas que chegam perto dela. Foi uma coisa totalmente diferente. E é essa segunda vez na vida dela que ela fica desse jeito. E de repente, ela e regala seus olhos. Ela percebe que aquilo que ela está sentindo é uma ligação de duas almas. E assim, ela fica ainda mais curiosa e se pergunta: quem é esse cara? A cena muda pra bem longe dali, onde o chefe do culto do deus Tártaro está sentado em seu trono. E uma mulher loira chega perto dele e fala: líder, atendi seu pedido e aqui estou. O que o senhor deseja? E nos é informado pelo sistema que essa é a vice-líder do culto do deus demônio. É o Fried, adoradora do deus demônio de rank 2. E o mestre do culto do deus demônio fala pra ela que acabou de abrir uma vaga entre os 12 apóstolos que adoram o deus demônio. E ela fala: hã? Como assim? O Alden perdeu? Porque se abriu uma vaga, ele deve ter morrido. O que houve? E o líder do culto olha muito pro puto pra ele e fala: o quê? Você tá querendo confirmar isso através de mim? Isso é o seu trabalho. Você já deveria saber disso. E mostra que você é melhor que isso, tá? E outra coisa, você tem uma missão de conseguir mais um candidato a apóstolo. Então, seja eficiente. Após isso, o líder do culto fala: você sabe, né? Ele deixou os 12 apóstolos pra você comandá-los. E eu quero que você prossiga com o plano do Apocalipse. Tá tudo nas suas mãos. Então, arranje rapidamente uma pessoa para substituir o casal. Invocar o Ritmônio, é isso. Tinha esquecido. Na frente do líder do culto, fala que sim. Porém, ela está muito jururu, pois pela primeira vez, ela desapontou o líder do culto. E foi tudo pela uma falha dela. E logo após ela fala: aí, quem tá aí atrás? Se apresente. E o encapuzado sai da sombra e fala assim: estou aqui, minha senhora. O que a senhora deseja? Ela fala: vai lá e prepara o cavalo fantasma agora, pois eu estou indo pessoalmente para a terceira paróquia. E na continuação da nossa história, a princesa Lana finalmente aqui ainda usa parte aquele 7. cristal grimório. E ela está em um local do castelo onde há muitas luzes e muitas estrelas. E ela está segurando aquela joia na mão. E está muito emocionada, pois anteriormente ela havia investido muito em decifrar escrituras antigas e na exploração de masmorras. E ela fez tudo o que podia, porém não obteve nenhum êxito. Ela até ajudou na raid da princesa Eurydica, porém ela já não tinha mais esperança. E finalmente, o grimório que ela estava procurando desesperadamente apareceu do nada na mão dela, pois Hajime fez brilhar a esperança de novo para ela, pois a princesa Lana estava presa no nível 2
da magia antiga do reino de Medeia desde sua adolescência. E agora, finalmente, Pô, ela vai poder complicado. avançar. E ela se lembra da sua mestra. Então, inscritos, prestem atenção na mestra dela, tá? A mestra de Alana fala que o tempo dela, com a sua pupila, está chegando ao fim. E assim, bem triste, ela fala com a Alana que só vai poder ensiná-la até esse ponto. E fala com a pequena Alana para ela agora desenvolver por si só a magia do reino de Medeia. E a mestra, muito confiante, fala que sabe que ela conseguirá. E assim, Alana ativando completamente aquele Conseguiu. cristal, percebe que finalmente Muito mais conseguiu rápido poder que na vida para poder passada, derrotar aquele acho. homem, o líder do culto demoníaco. E assim, aquela luz se intensifica ainda mais. E todo aquele local fica totalmente resplandecente, com uma luz parecendo o sol do meio-dia. E de repente, Alana se vê em outro lugar. E ela fica um pouco assustada, pois não estava esperando isso. E ela olha em volta e fica se perguntando se aquilo é um subespaço. Porém, a maga Alana é realmente inteligente. E logo ela percebe que aquilo é sua mente. E que aquele cristal está se conectando profundamente com a sua mente. E agora sim, Alana fica assustada, pois o nível de conhecimento que está sendo implementado diretamente no seu cérebro é realmente gigantesco. E cada estrela dessa na sua frente é como se fosse um conhecimento infinito. De repente, uma voz muda todo aquele silêncio e fala: "Ei, não é lindo?" E Alana fica espantada ao ouvir outra voz dentro da sua mente. E a pessoa continua falando: "Todas essas estrelas é a magia de Medeia que nós duas procuramos. E nos é mostrado que é a princesa Eurídica." E ela chega bem perto da Alana e fala: "Você, minha querida descendente, e também minha herdeira. Eu estava querendo tanto te encontrar, mas agora só posso te ver com apenas um resquício do que eu era. E agora, sou apenas uma lembrança dentro desse cristal pra você." Ah, e a cena muda. legal. O Prota, campeão do Paro Ímpar, porque ele já mostrou que é campeão do Para ou ímpar? É pedra, papel, tesoura, é isso? cara coroa, campeão de porrinha, 3 vezes campeão mundial de corrida de tampinha, o melhor jogador de bola de Tampinha? gude, rei da Monganso, e está ali, desafiando o Nick. E outra Among vez, o Us? Prota vem e fala: eu venci. Eu vou pra festa, tá, Nid? E você vai se esgueirar por aí e usar a furtividade para caçar os adoradores do deus demônio. E Nid, que não tá acostumado a perder, fala: Fazer o quê? Não tava querendo ir mesmo? Festa barulhenta. Vai lá, vai. Se diverte. E o Prota fala: diversão ou carvalho. Eu vou pra lá em busca de mais informações. Bora trabalhar. Aí, Nid, segura aí. E o Prota entrega o seu bracelete da névoa para Nid. Ele fala: ué, você não vai precisar dele não? E Hajime explica: bem, você sabe, né, que um dos 10 mais fortes do continente está nessa mansão. Então, se você não quiser ser encontrado por ela, é melhor você usar a furtividade dos dois. E tem outra coisa. Eu tenho percebido que aquela mulher está prestando muita atenção em você. Vira e mexe, ela tá te encarando. Cuidado, hein? Ela tem cara de brava, hein? Enquanto isso, o Prota se dirige para uma Realmente? lareira. E Nid continua sua conversa com ele, falando: é mesmo, cara. Essa mulher não para de me olhar. Mas eu não me lembro dela. Ela é do sul, não é? Bem, eu tenho certeza que eu nunca vi antes. Se eu tivesse visto, com Tu certeza tem certeza? Rapaz, sei eu não. lembraria. Será que ela trabalha pro culto? E assim, após todo esse questionamento, Nid pega aquele frasco que pode localizar os adoradores do culto. E ele fala pra Hajime que talvez essa mulher seja a pessoa mais perigosa desse lugar. E assim, Nid pinga nos dois olhos. Coitado. Que Mal sabe ela que o mais desgraçado possível é o irmão dela. permite ver os vermes marcados dentro dos corpos dos adoradores do deus demônio. E o Prota, ainda cutucando aquela lareira, fala com Nid que é muito improvável que aquela mulher seja uma adoradora do deus demônio. Mas mesmo assim, toma cuidado, tá? E Nid nem questiona o Prota sobre por que ele tem quase certeza de Ofélia não ser do culto dos adoradores do deus demônio. E assim, o Prota, com uma pá, pega um monte de cinza e fala que irá se preparar para a festa. E jogando toda aquela cinza no seu cabelo, parece que tá tomando banho, né? Mexe pro lado, mexe pro outro, massageia e enche o cabelo de cinza. E incrivelmente, o cabelo dele parece que fica mais escuro. E assim, o Prota começa a usar outra técnica, puxando os músculos da sua face. E assim, Hajime usa a transfiguração. E essa é uma técnica fundamental, que muda a aparência. Muita loucura dizer isso, mas eu acho que isso talvez seja uma referência a Dark Souls. Porque lá no Dark Souls todas as pessoas são Ashers, que são uma cinza. Não, Ashers é a cinza boa. São aquela cinza ruim, que qualquer coisa. Ashers é a cinza mais concreta. Todos os personagens em Dark Souls são um tipo de cinza. Uns ainda são uma cinza mais absurda, que conseguiram sobreviver à chama. Outros são cinza mais bosta, que são uma cinza da ralé, baixa. Uma cinza qualquer. E se calhar, como nós no Dark Souls conseguimos moldar o nosso personagem, se calhar seria isso? Acho que é muito viagem o que eu estou falando. Provavelmente não tem nada a ver. Mas conecta-se até certo ponto. Outra pessoa, ajustando os músculos faciais e as expressões. Ele vira praticamente outra pessoa. O Prota sabe que a sua transfiguração não é muito boa. Porém, com quem ele aprendeu isso foi com o verdadeiro discípulo da sombra, que é um especialista completo nessa área. E assim, já usando transfiguração, o Prota se encontra no meio daquela grande festa. E essa habilidade faz com que as pessoas esqueçam do rosto dele, mesmo tendo visto há pouco tempo. Hajime sabe que a sua transfiguração não é muito boa. Porém, naquele ambiente não há nenhum especialista. E assim, sabendo que ali muitas pessoas já estão bêbadas, a sua pífia transfiguração é mais do que suficiente. E nos é informado que ele está dentro do castelo de Lindel, no baile de Anek. E a primeira pessoa que Hajime vê são aqueles 3, que ele havia esmirilhado. E aí ele se lembra que todas as pessoas que estavam na fila são pessoas importantes, que ali naquele castelo são tratados como VIP. E a noite avança, e a festa fica cada vez mais animada. E muitos fortes guerreiros e outros tantos pretendentes da princesa Alana enchem a festa daquele castelo. E aí, né, é só fofoca. Hajime começa a passar no meio de todo mundo. Mas é bom, né? As pessoas ficam aí se divertindo e as pessoas resilientes ficam na fila ainda. Que essas pessoas vão sair da fila e vão ter de voltar lá para o fundo de novo, né?
Ou tem lugar marcado? Fico ouvindo o que todos estão comentando. Basicamente, a maioria deles estão falando sobre a beleza da princesa Lana e da raid que está acontecendo na terceira paróquia. E os velhos embaixo estão consolando seu guerreiro. Falam, cara, você durou 3 segundos. Isso é 2 segundos a mais do que todo mundo dura quando aquela cavaleira. Você foi bem. E o cara tá muito irritado e fala, cala a boca, só 3 segundos? E outro velho fala, 3 segundos não. 200% a mais do que todo mundo dura. Você foi um herói. 3 segundos é muita coisa, rapaz. E assim, a conversa prossegue. E a Jaime se mistura muito facilmente no meio de todo mundo. Pois com a sua técnica, deixa o like. Já deixa o like. Deixa aí também. Enquanto isso, a conversa sobre a raid da princesa Eurídica torna-se o assunto... Quer que a próxima parte venha mais rápido, quanto mais likes, mas eu sei que vocês curtem, então ajuda mais a saber se vocês estão curtindo ou não, rapaziada. Deixa o like. Daquele castelo. E o Prota, muito fingido, caminha por todo aquele salão. E a nossa amiga Anitta falando, oi Barão, onde o senhor esteve? Vem cá, vamos conversar. E o Prota fala, foi só ali pegar mais uma bebida. Ela tá muito boa, bora esvaziar essa garrafa. E assim, o Prota fica pensando que está tudo acontecendo como ele pensou. Todo mundo está interessado nos resultados da raid que o Santo Lúcio está fazendo. E ninguém ainda sabe nada do que aconteceu dentro da raid, nem do que está acontecendo dentro do centro da terceira paróquia. E assim, a noite prossegue. E todo mundo enche a cara com uma bebida muito cara e muito deliciosa. E falam que eles vão deixar esse assunto complexo para amanhã, pois hoje é dia de beber morar até não aguentar mais, já que a bebida é de graça. E assim, o Prota toma o seu quinto gole, enquanto todos ali já secaram várias garrafas. E o senhor de óculos na frente de Hajime não para de olhar pra ele. E de repente ele fala, aí, você não é a mesma pessoa que eu vi naquela mesa ali do lado? E Hajime toma um susto, pois ele não estava esperando isso. E o de óculos continua, bem, é muito fascinante, pois todas as pessoas nessa mesa conhecem o Barão. Mas o que é mais fascinante é que quando você sentou aqui, todo mundo pensou que você fosse o Barão. Mas o verdadeiro Barão tá ali na frente, já dançando. E todo mundo tá achando que você é ele. E assim ele olha pro Prota e fala, é, né? Você é bem talentoso, hein? Aí, agora que eu tô olhando de perto, eu te conheço de algum lugar. Você não é aquele cara que deu uma surra naqueles 3? E Hajime foi pensando, rapaz, tem alguém aí que manja. Como é que esse fracote conseguiu ver através da minha transfiguração? Quem é esse cara? Então a cena muda. E um cara está andando no beco com a vela na mão. E ele está cantando, pela estrada fora, eu vou bem contente. Levar um docinho para... De repente ele vê um barulho. Rapaz, que barulho é esse? De repente a pessoa puxa ele pela gola e fala, cuidado com o lobo mau, ele vai te pegar. Te pega daqui, te pega de lá. Rapaz. E o ketchup voa para todos os lados. E assim, Nid fala que a área leste está limpa, que ele vai para a próxima área. E todos os engolidores de lacraia estão caídos no chão, sem vida. E assim, com aquele luar extremamente limpo, Nid parte para o outro lado do castelo. E já próximo do seu próximo objetivo, ele fica pensando que aquele castelo... Pensei que quando colocava as gotas no olho, ficava pra sempre. Ou será que ele não colocou antes? Era só o príncipe lá, o primo da mulher do Prota. Ela é realmente grande, parece até uma cidade, e Nid acha que não conseguiria se acostumar em uma vida naquele lugar, pois na casa de Luz era tudo diferente, era parecido com a sua casa antiga, e não era nem só em tamanho, mas também o calor daquele lar parecia muito com o da sua casa. E após isso, Nid se lembra da sua irmã mais velha, saindo com a sua mãe, e as duas estão indo para uma viagem de barco, e o Brabo fica pensando que se a sua irmã estivesse viva, ela seria uma pessoa bem parecida com a irmã Cláudia. E assim, Nid fica pensando que se as duas não tivessem sido será que tá viva naquele dia, tudo seria diferente. E Nid fica pensando, tu viu um cadáver? Eu tô pensando tipo One Piece. Depois de ver One Piece, não tem como te ver isso. Não vejo o cadáver morto. Ele tá vivo. Como? Não sei, mas tá vivo. Isso. Porém, uma pessoa chegou perto dele e ele ainda nem percebeu. Mas de repente, ele repara que tem alguém parado perto dele e toma um baita susto. E a pessoa fala, e aí? O que você tá fazendo aqui? Todo mundo tá na festa, aproveitando bastante. Por acaso você resolveu dar um passeio noturno? E quem está falando com ele é a Braba Ofélia, um dos 10 mais fortes daquele continente. E Nid fica suando, pois aquela mulher chegou perto dele muito furtivamente e ele nem conseguiu sentir a presença dela. E ele, mesmo usando o bracelete da névoa, em par, foi detectado por ela. Nid percebe que essa mulher à sua frente deve ter no mínimo uma habilidade de detecção lendária. E Ofélia percebe que ele tá muito nervoso e fala, ô Nid, fica nervoso não, só vim aqui porque eu senti que tinha algo errado. Mas pra falar a verdade, eu tenho uma coisa pra resolver com você. Então a gente pode conversar um pouquinho? E Nid fala, você é mentirosa demais. Há quanto tempo você tá me seguindo? E ela começa a sorrir e fala, tem um pouco de tempo. Desde o segundo andar da ala leste. E ele fala, ah tá, né? Então você viu tudo que eu fiz, né? Isso vai simplificar as coisas. As pessoas que eu matei eram todos adoradores do Deus Demônio. Então, Lady Ofélia, me desculpe por ter agido sem permissão, mas o nosso líder pediu pra fazer um expurgo rápido. E a delícia da Ofélia começa a sorrir. E fala, você fez um excelente trabalho. Contudo, Nid, você entendeu alguma coisa errada, pois o motivo de eu estar aqui é outro completamente diferente. O que aconteceu? Um puro reflexo consegue desviar aquele golpe que passa perto da sua cabeça. E a Ofélia começa a falar com ele. Aí, a raid do dragão é uma coisa muito importante. E a princesa Lana precisa de pessoas fortes com ela. E eu sei que Hajime é bem forte, pois eu já lutei com ele. Contudo, eu ainda não lutei contra você. Você precisa ser agora entendi. testado. Então, me prova a sua força. E assim, a cavalheira Ofélia entra em base de luta e se prepara para testar Nid. E o Brabo fala, já que você tá insistindo tanto assim por eu queria saber, né? Essa luta aqui vai ser brava. Por conta pronta, foi muito esculacho, foi muito absolutismo. Então, eu quero ver agora. Tudo bem, prepara pra surra. O maluco é brabo.
A cena muda para a vizinhança do templo da terceira paróquia e uma espécie de cachorro espectral está farejando no chão. E a pessoa diz, achei, aqui também está. E nos é mostrado que é uma loira, pois eu acho que é mulher. E ela está ligada a todos esses espectros e tudo que eles farejam ou sentem. Ela Oxe, é uma necromante, agora que eu percebi. Ela percebe que naquele lugar há traços de demonificação de Alden, como também há marcas de queimaduras por raio. Então ela tem certeza que algum artista marcial com o estilo do rei... Parece o mesmo manhuado do Direitinha, não? Quem viu o canal, quem maratonou o canal sabe. O manhuado do Direitinha. Por amor de Deus, se tu não viste o manhuado do esqueletinho Direitinha, tu nem é inscrito aqui no canal. Tu é iniciante aqui, vamos ser sinceros. O dragão lutou naquele local. E ela fica pensando que deve ser Nid, pois o mestre do Oriente o adicionou aquela raid. E ela fica pensando que no local onde ela encontrou os restos mortais do Cavaleiro de Prata, também haviam sinais de 3 pessoas lutando. E ela percebeu que dentre todos os traços perto do Cavaleiro de Prata, alguém usou energia divina. E não foi só isso. Quando ela se aproximou da carruagem de Alden, ela de cara percebeu que tinha alguma coisa errada, pois ao abrir a porta e encostar na carruagem para entrar dentro dela, percebeu que sua mão deslizou em alguma coisa. E após isso, a vice-líder do culto demoníaco prova aquele líquido estranho e percebe que é o veneno mortal da guilda Perséfone e que esse tipo de veneno não deveria existir naquele local. E assim, ela fica trincada de ódio, pois pela... Mas como é que tu sabe o sabor do veneno? Já tinha provado? E já tinha provado, como é que tu não morreu pra ele? E como é que tu morreu de novo agora? Conclusões dela, o Santo, o Mestre do Oriente e a Tarântula uniram forças para derrotar Alden. E ela acha que isso é uma traição sem igual, pois justo durante a missão para conseguir o coração do dragão, eles resolveram se juntar para conseguir aquele item, um ato de traição da pior espécie. E ela se lembra que quando chegou ao templo da terceira paróquia, ele estava cercado. Esse veneno é veneno animal, né? Então entendi. Por uma cúpula de poder que estava... Para quem não sabe, existem 3 tipos de veneno. Veneno animal, veneno de plantas e veneno mineral. Por exemplo, urânio é veneno mineral. Restringindo a entrada e saída de qualquer pessoa, e também restringia qualquer habilidade de detecção. E de longe dava para ver que todos os pombos correios que foram enviados mudaram sua rota e pararam numa pedra ali próxima, pois as coordenadas que foram infundidas com magia dentro de cada pombo haviam sido alteradas. E assim, todos os pombos se dirigiram para a nova coordenada, que era aquela grande pedra. E após... Contém veneno mineral. Eu sei que o maior perigo do urânio em si é a radiação, mas também contém veneno. Se ela analisar tudo isso, ela chega à conclusão que eles estão escondendo algo muito valioso, como se fosse o coração de um dragão. A vice-líder se lembra do que o mestre do culto falou com ela, que só existem 3 pessoas nesse continente que conseguem implantar o coração de um dragão. E uma dessas é o próprio mestre do culto. E a Lori fica pensando se esses malditos traidores conseguiram trazer para o lado deles uma dessas 2 pessoas. E ela, suando pela máscara, pensa que isso faz sentido. Trouxeram uma pessoa do passado pra fazer isso. Pois se a pessoa... Quer dizer, literalmente isso. Eu tava falando do Prota, mas na verdade é uma pessoa do passado realmente que também fez. Eu falei errado, mas acabou sendo certo. Estivesse dentro do terceiro templo da luz, ele estaria se fortalecendo a cada dia. E com isso, o poder do dragão se estabilizaria no seu corpo. E a pessoa iria obter um poder absurdo. E todas as críticas, tanto dos investidores quanto da paróquia central, seriam insignificantes se comparado ao poder que a pessoa que recebeu o coração do dragão iria ganhar. Então ela tem certeza que ou foi o Mestre do Oriente ou foi o Santo que receberam o coração do dragão. Pois todos os indícios levam a crer que foi isso. E assim, a vice-líder do culto demoníaco fica em dúvida em qual dos 2 recebeu o coração do dragão. Pois tanto pode ser o Santo como o Mestre do Oriente. E se for esse último, ele é um traidor filho da fruta. E ela sabe que já se passaram vários dias e há algo que ela precisa comprovar. Porém, ela percebe uma presença se aproximando dela. E imediatamente ela olha para trás. E ela regala os olhos, pois aquela pessoa chegou tão perto dela e ela nem conseguiu sentir a presença. E assim, parada de frente com aquela pessoa misteriosa, ela tem uma certeza que precisa descobrir quem é essa pessoa que consegue ocultar muito bem a sua presença. E nos é mostrado alguém que está escondendo o seu corpo por completo. Porém, essa pessoa está emanando uma aura um pouco familiar. E a pessoa de capuz começa a reparar quem está na frente dela e vê, uma máscara de bico? Só tem uma Lori que fica usando aquilo. É provável que seja a vice-líder do culto demoníaco. E na mesma hora, a pessoa encapuzada dá o sumidão, dá um pulo pra longe e começa a fugir. Será que é o amiguinho do Prota que esqueci o nome? Que tá voltando agora contra uma das top 10? A vice-líder do culto. Porque é a única pessoa que se encaixa. A única pessoa que sabe a localização, que sabe quem são as pessoas, os adoradores, e que tem uma técnica de camuflagem insana. O demoníaco tem quase certeza que aquela pessoa tem uma relação com toda a situação que está acontecendo. E assim, ela pega o seu cachimbo misterioso e começa a usar uma magia. Na mesma hora, ela ordena para que as suas feras espirituais capturem aquele fugitivo. E assim, aqueles 2 lobos espectrais... Pô, são rápidos pra desgraça! Atrás da pessoa que está fugindo. E os lobos são muito rápidos e conseguem morder o braço daquele fugitivo, que não estava esperando ser perseguido. Não é ele, porque não tem espada. Quem é? Criaturas tão rápido. E a vice-líder do culto fica muito contente, pois foi muito fácil conseguir pegá-la. Nessa hora, a pessoa começa a emanar nas Pegá-la, então é mulher. suas mãos uma mana de raio. E logo em seguida, ela usa a habilidade Palma do Trovão, do Pera, será que é a rainha? estilo do Rei Dragão. E a vice-líder do culto percebe instantaneamente que aquele é o estilo do Rei Dragão que o Mestre do Oriente usa. E assim, Então será que é? ela fala, é, né? Você é a pessoa que eu queria ver. Você deve ser discípulo do Mestre do Oriente. Então, eu vou te capturar.
Será que é o segundo, o primeiro discípulo, não o amigo do E te Prota? fazer muitas perguntas, pois eu tenho um assunto muito importante pra tratar com você. Então, seja uma boa pessoa e coopera comigo. E vem na minha direção, pacificamente, só no chill, sem falar nada. E o encapuzado fica pensando que essa mulher é muito irritante, mas não tem outro jeito, é hora de fazer aquilo. E a cena muda para uma das torres do castelo de Lindel. Duas pessoas estão lutando lá em cima, e podemos ver que Nid e Ofélia É o Prota. Como é que ele tá no banquete e lá ao mesmo tempo? Eu não sei, mas é o Prota. estão em um embate muito forte. Nid por baixo e Ofélia por cima. E ele fala: Aí, ô doida, não era só 3 áudios? Nós já nos enfrentamos 3 áudios e você continua me atacando. Você não tá me discriminando, não? Você havia falado que seriam só 3 áudios. Ou você estava mentindo. Ou você só queria dizer que uma pessoa que não está no seu nível não pode ir pra raid. E após isso, Nid continuou sua luta. E o embate dos dois já passaram de mais de 10 rounds. E ele continua ali, lutando de igual para igual com a Ofélia. Pra quem não entende o que é um round, é uma batida de espada. Cada um dá um golpe. Isso contabiliza um round. Porém, a Ofélia aumenta um pouco mais. E um golpe não significa uma espadada. Um golpe pode ser uma coreografia de espadadas. Que esse conjunto todo é caracterizado como uma habilidade. A sua aura de mana e avança para cima de Nid. E ele, com a sua daga espectral, se defende com muita facilidade do ataque de Ofélia. Porém, a espada dele é uma espada mágica. E ela faz até curva e começa a se enrolar em volta da espada de Ofélia. E quando a Ofélia percebeu, clássico de a espada de Nid já tinha se enrolado ao redor de sua espada e travado na espada dela. E o sistema nos informa que essa é a espada da Mirage, que nós já vimos antes. E após travar na espada dela, Nid puxa com muita força para trás, mostrando para aquela mulher que ele tem vários truques. E a espada lendária de Ofélia sai voando no ar após ser arrancada por Nid. Cai bem longe de onde está acontecendo aquele embate. Porém, a braba Ofélia nem perde tempo. Vai no socão? Em que sua espada é tirada da mão, ela já prepara um contra-golpe, pois aquela mulher não depende só de arma para atacar. E assim, ela tenta acertar a cabeça do Nid. Louco, chutaço! Muito forte, porém, Nid é brabo e muito rápido. E dando um passo para trás, desvia com muita facilidade daquele golpe. Porém, a Ofélia é a rainha do combate. E mesmo tendo errado aquele golpe, ela para no ar e canaliza ainda mais poder com a outra perna, tentando acertar Nid com muito mais força dessa vez. É braba, não tem E ela jeito. acerta Nid com toda a força. E todo o solo em volta. E rapaziada, só pra avisar, pra quem gosta muito do tio, o Marroado Ivan Gods vai voltar pro canal em breve, não sei quando, mas tem que dar um jeitinho que eu acho que perdi uma parte. A parte 4 ou 5, acho que eu perdi. É reverberado com o poder daquele ataque. E a braba Ofélia fica ali parada, Ainda vê. pensando que ela acertou Nid com toda a sua força. Porém, onde tá ele? De repente, o brabo Nid aparece nas costas dela e fala: ótima técnica, hein? Gostei. E a Ofélia toma um susto. E fica pensando: quando foi que ele foi parar nas minhas costas? E Nid fala com ela: teria doído muito, hein? Se você tivesse me acertado. Sorte que aquele era um clone. Podemos perceber que ele usou a habilidade da capa do corvo, se teleportando para as costas dela e criando um clone para ela atacar. E após isso, Nid fala: Ofélia, eu sei que você é muito mais forte que isso e que você não tá me atacando com todo o seu poder. Mas também, eu não mostrei todo o meu poder. E se a gente começar a usar mais poder, a gente vai acabar destruindo uma boa parte do castelo. Então, bora parar por aqui. E ela fala: o quê? Você deu uma carta secreta? E Nid responde: sim, Nossa, isso tá, mesmo. hein? E ela fala: por acaso sua carta secreta é a arte marcial do estilo do Rei Dragão? E Nid toma um choque e fica se perguntando como é que ela sabe. Ofélia revela para Nid que a parte do corpo dela, onde ela possui o maior atributo, são os olhos dela. Por isso, qualquer habilidade, como invisibilidade ou cortina de fumaça, não vai funcionar contra ela, só se forem habilidades divinas. E ela explica para Nid que até muito tempo atrás, ela estava em uma missão secreta, por causa dessa sua característica, desses olhos que ninguém engana. E nos é mostrado aquela pessoa de capuz. E a pessoa de capuz está bem machucada, porém, ela fica pensando que finalmente perdeu aquela mulher de vista, pois a vice-líder do culto demoníaco, o mestre nunca confiou nela e sempre esteve de olho nela. E a pessoa encapuzada fica pensando que a vice-líder do culto é uma pessoa extremamente forte. E assim, a pessoa prepara para tirar seu capuz. E agora que ela chegou neste local e está investigando a área, a pessoa de capuz diz que encontrou evidências que o discípulo enviado pelo mestre do Oriente traiu ele no meio da operação. E que tudo ali ficou muito complexo, pois aquela vaca da vice-líder do culto demoníaco está vagando por essa área. Então, a operação ficou muito difícil. E assim, Ofélia conta para Nid que o discípulo da sombra do mestre do Oriente é conhecido como Mulher Sorridente. E ela esteve caçando essa mulher e impedindo que ela se juntasse à operação para a extração do coração do dragão na tumba da princesa Eurídica. E assim Ofélia fala: a sua respiração, as suas técnicas, seus passos, tudo é bem similar à arte marcial que aquela mulher estava usando. E depois de te enfrentar, Nid, eu tenho certeza que vocês dois têm a mesma arte. E outra coisa, quando enfrentei Hajime, eu pude perceber traços da mesma técnica. Então vocês três usam a arte do Rei Dragão. Porém, após a princesa confirmar que Hajime é confiável, eu não tive mais dúvidas quanto ao caráter dele. Porém, a mulher sorridente é bem parecida com você. E assim nos é mostrado a mulher sorridente sorrindo. E após ela Eu falei! Não tem o que dizer, não. Eu falei. Caralho! Porque eu sabia, One Piece já me cravou isso pra mim na minha vida. Se eu não vi o cadáver, se eu não vi aquilo incinerado, porque incinerado também não resulta, o Armin é prova disso. Tava incinerado e sobreviveu. Se eu não vi o cara morto, enterrado, a 4 palmos abaixo da terra, eu não acredito que morreu.
despistar a vice-líder do culto, ela fica pensando que tem que achar uma maneira de resolver tudo isso. E a cena volta pra Ofélia, que fala: Ô Nid, você e a mulher sorridente são muito parecidos. Eu acho que vocês são parentes. Então você direto pergunta pra você é nosso aliado ou não? E Nid internamente fica pensando: hã? Quê? O que essa mulher tá falando? Então, as memórias do passado, do que aconteceram antes da partida da terceira paróquia, voltam à tona na mente de Nid. E nós vemos ele dando um trato carinhoso em seu amigo, o cardeal Alden. E aí tá lá, descabelando Alden. E Alden, todo picotado, pergunta pra Nid: e aí, Nid, tá se sentindo melhor agora? Você é filho do meu amigo querido, Leonardo. E Alden, olhando bem triste para Nid, fala que sente muito pelo que aconteceu. Mas naquela época, ele era o mero Senta! E só fez tudo aquilo com o pai dele porque o tempo mandou. E que, na verdade, ele gosta muito da família de Nid. E fala que Nid não pode fazer aquilo com ele. Que, na verdade, ele tem que agradecer a ele, pois foi ele quem mandou Nid para o Mestre do Oriente. E mais, ele pagou para que o Mestre do Oriente o criasse. E foi através do Mestre do Oriente que você, Nid, se tornou tão forte. E o cardeal, naquela sessão de tortura, fala com Nid que muitos filhos de outras famílias falidas não tiveram a mesma sorte que ele. Uns viraram escravos e a maioria morreu pelo caminho. E assim ele fala: porém, Nid, eu te criei. E mais, eu sou o seu salvador. E eu te tirei do poço do inferno. E Nid, após ouvir toda aquela baboseira, continua penteando Alden com uma navalha muito afiada. E Alden faz o quê? Continua agonizando de dor. 3 horas. Não precisava ter escrito, não. Porque Porque terrorizado. bastante Alden e muito suco detox saindo de todas as novas centenas de buracos que Nid abriu nele. O cardeal fala outra vez: Nid, por favor, me escute. Não confie naquele homem, tá? O tal de Hajime. Ele tá te enganando. E assim, a cena retorna. Para Nid caminhando em meio a muitos pensamentos. Pois naquela época, as palavras de Alden pareciam de um homem maluco. Por isso ele não deu ouvido. E foi por esse motivo que ele ignorou todas aquelas palavras até agora. Mas após o que aconteceu hoje, Nid começa a ficar em dúvida. Pois como isso é possível? Ele se lembra do Prota ter se apresentado para ele como um discípulo da sombra. Porém, quando ele estava naquele embate com a Ofélia, ela revelou para ele que o discípulo da sombra é uma mulher e é conhecido como mulher sorridente, uma mestre da transfiguração. E o que deixou É que não tá mentindo. Como é que vai ser isso? O Prota é um discípulo da sombra, só que ele é terceira geração, porque tu ensinou. essa dúvida de Nid foi quando a Ofélia falou: O Prota precisa ganhar uma habilidade de passar memórias para outras pessoas. Se fizer isso, GG Easy. que o discípulo da sombra, aquela mulher, é muito parecido com ele, pois ambos têm os cabelos vermelhos e os olhos amarelos. E aquela mulher é quase da mesma idade que ele. E nessa hora, que Nid se lembra da sua irmã e da sua mãe, pois ambas morreram em meio a um furacão, dentro de um barco. Porém, após ouvir Ofélia falar isso, Nid tem esperança de a sua irmã estar viva e de ela ser o verdadeiro discípulo da sombra do Mestre do Oriente. Porém, como Hajime. Mas como ela percebeu tão rápido, eu acho que... E essa mulher também tem poderes de manipulação, como de personalidade, não, de facial, essas coisas de habilidade de transformação. Eu acho que matou a irmã, a tua irmã, meu irmão. Acho que é isso. Eu acho que é isso. É a pessoa em quem ele confia. Nid fica muito intrigado, pois quem tá mentindo? Ofélia ou Hajime o Bravo? E assim, Hajime. Mas é por um bom motivo. Mas é o Hajime. Nid tem uma certeza, não quer cometer os mesmos erros do passado. E ele de longe observa o Prota naquela festa e fica pensando em tudo que Ofélia falou com ele. E assim, Nid tem uma certeza que quer saber qual é a verdadeira verdade. E assim a cena muda para dentro do salão de festa, ou então uma mulher linda tocando uma sonata. E a irmã Delícia, que é só minha, olha pra trás e fala: a sonata da noite? É, né? Eu acho que a festa tá acabando, porque depois dessa sonata, todos temos que partir. E após o término daquela sonata, todos se despedem, pois a festa finalmente acabou. E Philip está falando com o Prota: a gente se vê Rapaz, eu não acreditei no tio, mas... Essa irmã é uma delícia mesmo. amanhã na próxima festa e vamos beber assim, bastante. embaixo. E o Prota logo concorda, fala: claro, bora beber de graça. E assim, Hajime vira as costas e sai lentamente. Enquanto isso, aqueles três começam a cochichar. E esse homem de óculos é Philip. Ele olha para o Prota e fala: nossa, que homem formidável. E Philip fala com os outros que já viu muitas pessoas. Porém, ninguém é tão fascinante, digo, ninguém é tão precioso quanto aquele cara. E ele percebe Precioso? que o Prota tem ações ferozes e nem parece ter a idade que tem. E Philip diz que nem sabe como o Santo Lúcio conseguiu achar uma joia como esse tal de Hajime, pois o santo sempre teve o péssimo olhar para pessoas. E aí Philip, que é muito engenhoso, logo percebe e fala: pessoal, eu já sei o que aconteceu. Não foi o santo que escolheu esse cara, foi esse cara que escolheu o santo. E vocês vão ver em breve os papéis de senhor e servo se inverterem. E o cara ao lado dele fala: pai, esse cara tão incrível assim? E Felipe fala: é Jim, meu filho. É sim, esse Hajime é uma pessoa formidável. Nós mercadores só temos o nosso dinheiro ao nosso favor. Não somos nobres. Então se a gente ficar sem nosso dinheiro, Justo. a gente fica em apuros. E por esse fato, nós temos que ter cuidado redobrado com pessoas como esse tal de Hajime, pois ele pode ser a nossa ruína, como também a nossa ascensão. E aí nos é informado que esse é o jovem líder dos mercadores Filgrim, Edwin Filgrim, mas nós o chamaremos de Adin. E Adin fala com seu pai: e aí, pai? Bom. Então vamos falar com a princesa Lana que esse cara não é qualificado? E o sistema nos informa que esse é o líder dos mercadores Pilgrim, Philip Pilgrim, e nós o chamaremos de Philip. E Philip diz: claro que não, Ok, pelo Philip. contrário, a gente não pode perder esse cara não. O que eu quero dizer é que a gente tem que conseguir ele pro nosso lado antes que os outros mercadores consigam, pois esse cara é um diamante bruto e agora ele é todo nosso. E a irmã dele Bruto. Rapaz. Tá fazendo essa linguinha pra quê? Pra quê que essa linguinha aí? que é só minha, tira os olhos, gente. Tira os... Ah, tio, pelo amor de Deus. Não, vem com essa não tem não. Tá doido? Tá doido?
Só pra ti. Os likes, essa irmã é só minha, tá? Já esqueci tudo os outros. Só quero essa daí. O sistema nos informa que essa é a capitã curandeira do Templo da Luz da segunda paróquia. E o nome dela é Elise safada. Branca, ou a favorita do narrador. E a delícia da Elise começa a lamber os lábios e fala: oi, sinto mesmo. Preciso garantir que esse cara seja todo nosso. Ó, temos que possuir. Isso não Quer possuir o rapaz. Rapaz! é? Eu sei um jeito delicioso de quebrar ele e trazer ele pro nosso lado. Já tô Uma santa tá bem safada. toda animada. E o Prota, saindo daquele salão, fica pensando nas Uma pessoas santa. importantes que ele conheceu na sua vida passada. E que algumas delas morreram sem ele mesmo conhecer. E esse tal de Philip Pilgrim é um homem muito fluente e é um dos 3 mercadores mais famosos do mundo. E esse cara é tão rico que é o principal patrocinador da princesa Lana, que é conhecida como a princesa da devassidão. E nos é informado que ele falou assim: princesa, ó, eu vou te dar um total apoio, mas vai ser difícil de você recrutar boas pessoas do jeito que você está, pois o líder do culto certamente vai interferir nos seus planos. Então, você tem que fingir ser uma devassa, uma mulher que só liga pra festa. Enquanto isso, a senhora vai aumentando suas forças secretamente, enquanto todos pensam que você é uma inútil, que não quer nada mais da vida, louco. só festejar. Gênio. O apoiador da princesa Lana foi um alvo Além de ricaço, é estrategista. prioritário do culto Brabo. demoníaco, pois com a riqueza dele e a sua perspicácia, a princesa Lana começou a crescer muito. Porém, um belo dia, a mulher sorridente, enviada pelo culto, o encontrou. E aí vocês já sabem, né? Foi estripado. E o Proto fica lembrando que a Jean, o filho de Philip, ficou no lugar dele. Porém, se esse Philip ficasse vivo, seria tudo diferente, pois ele é muito mais influente e muito mais esperto que o seu filho. Então o Proto fica pensando que tem 2 objetivos com o Philip. O primeiro é impedir que ele morra, e o segundo é impedir que a mulher sorridente mate ele. Eu acho que é um só, né? Exato. Eu pensei que era recrutá-lo e impedir que ele morra. Pensei que ia ser esses 2 objetivos, mas não. Bem, o Prota não sabe quem é essa mulher sorridente. Eu quero ver discussão entre o Prota e o nosso amigão. O que ele sabe da mulher É isso sorridente que eu quero. é que ela pode se transfigurar, mudando sua aparência completamente. E ela pode mudar tanto pra homem quanto pra mulher. E Hajime sabe que essa mulher é tão esperta que nem mesmo pra ele ela revelou sua verdadeira aparência. Então ele não faz ideia de como ela é. E enquanto o Prota está em seus pensamentos, ele chega ao seu quarto para descansar. E fica pensando que Nid já deve ter Discussão. cumprido sua missão. Mas de repente, Discussão. Prota regala os olhos, pois algo errado não está certo. E na sua frente está Nid sentado, com a sua vaga lendária na mão. Rapaz. Após isso, Nid olha pro Prota e fala: o quê? Finalmente você voltou. E Hajime, na mesma hora, dá um salto pra trás e toma distância de perto de Nid, pois Nid, apesar de estar sentado, não tá Intenção com nenhuma assassina. abertura e tá muito estranho. Porém, o Prota fica pensando: hã? Por que eu recuei? O que aconteceu? Por que eu dei um passo pra trás? Não entendi nada. E aí o Prota se lembra de que quando ele estava na caverna, Nid sempre batia nele, mesmo sem motivo nenhum. E com o tempo, ele foi se acostumando de sempre estar com a guarda alta perto de Nid, pois do nada, Nid sentava o porrete nele. E aí o Prota fica pensando: maldito reflexo. Depois de tanto eu fingir, fiz um movimento que não é natural. E aí o Prota desconversa e fala: ô Nid, aconteceu alguma coisa? Por que você está assim? Nid fala: bem, enquanto eu estava circulando pela mansão cumprindo a missão, fui pego pela Ofélia. E ela me disse que encontrou alguém que parecia minha irmã mais velha. E o Prota fala: hã? Você tem irmã mais velha? E após isso, Hajime se senta na cadeira, pois ele nunca ouviu falar que Nid tivesse uma irmã mais velha. E que o Nid da vida passada falou que a irmã dele e a mãe dele haviam morrido em um naufrágio e que só ele e o pai dele restauraram da família. E Nid continua: Hajime, dá pra acreditar? A minha irmã, que eu pensei que tinha morrido num naufrágio de 13 anos, ela está viva. E mais, sabe o que a Ofélia me falou? A Ofélia me disse que esteve bloqueando o discípulo da sombra de ir pra raid do dragão. E o Prota, ao ouvir isso, arregala os olhos, pois se a Ofélia estava bloqueando o discípulo das sombras e Hajime falou pra ele que ele era o discípulo das sombras e que essa mulher é a sua irmã. Pois, né? O que tu vai fazer agora? Eu quero essa discussão. Porque eu sei que tu tá certo e a tua motivação é completamente válida. Mas, irmão, tu mentiu ao teu mentor e pra uma pessoa que confia cegamente em ti, irmão. E tu tem que fazer alguma coisa. Eu quero muito ver o que vai acontecer agora. Irmã, tem alguma coisa errada. Nesse instante, Hajime se lembra de cenas do passado. Ele se lembra de uma mulher com cabelos vermelhos falando com ele: ei, quem foi que te ensinou essa arte marcial? E de repente, o Proto se lembra de outra cena. Após ele brincar de esconde-esconde com aquela mulher. E ela, bem satisfeita, fala pra Hajime que ela não se lembra de nada do passado. Pegou a irmã do amigo? Não. Não. Que isso, Prota? Que desgraçado. Ah, mas não sabia. Foda-se. Meu Deus, que desgraçado. Dela, pois ela sofreu um acidente. E que depois que ela chegou no litoral, ela conseguiu 2 pais adotivos. E ela também diz que quando o mestre do Oriente a viu pela primeira vez, ele foi atraído pelo corpo marcial dela, pois esse corpo que ela tem é muito bom para aprender artes marciais. E aquela mulher fala com Hajime que está procurando seu irmão. E se o seu irmão for igual a ela, ele também deve ter um corpo marcial. E ela diz que tem esperança de encontrá-lo algum dia. Mas de repente ela cai em si e fala: nem sei porque eu tô contando essas coisas com o inimigo. Você é meu inimigo. Mas foi tão gostoso que você fez. Quero mais, vem. E vou. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. O que tá acontecendo? Voltamos para o presente, onde o Prota finalmente entende e fala: nem que é isso? Por que eu não pensei nisso antes? É claro que é isso. Um corpo marcial é uma coisa muito rara e também é hereditário. Agora eu tenho certeza de uma coisa: o mestre do Oriente planejou junto com Alden destruir a família. Então foi por isso que tu me... Calma.
Calma. de Nid, só por causa desse corpo marcial. Pois Queria mais um ele queria corpo marcial no mundo? Era isso que tu queria, Prota? usá-los para o seu propósito. Depois que Nid recuperou o coração do dragão e ficou inútil para ele, o mestre do Oriente quis descartar como um lixo, mandando o Cavaleiro de Prata matá-lo quando ele entregasse o coração do dragão. E assim, Hajime ficou pensando que o mestre do Oriente é um grande filho da fruta, pois ele não gosta de ninguém. E assim, Nid fala com Hajime: "Ó Hajime, eu não sei o que tá acontecendo, mas a Ofélia não tem motivo pra mentir pra mim não. Porém, eu confio em você. Eu sei que o que você também tá falando não é mentira. Então, É o que tá mentira. acontecendo? Pois a minha família foi destruída por confiar em pessoas. O meu pai confiou no Alden, e eu confiei no mestre, e nós fomos traídos. Então não confio em ninguém. E após te conhecer e ter o nosso embate, e eu percebi que as nossas energias eram bem parecidas, mesmo desconfiando, virei seu amigo e parceiro. E até me lembro do árduo treinamento que fizemos para entrar na tumba da princesa Eurídica. Nós dois até comemos junto. Eu também me lembro de quando estávamos dentro da tumba da princesa Eurídica. Nós agimos como uma só pessoa. E quando nós enfrentamos a princesa abominável, nós, como irmãos, estávamos sempre dispostos a proteger um ao outro. E eu segui completamente seu plano. Eu atacava de um lado e você atacava do outro. E assim, nós conseguimos destruir com muita facilidade a primeira forma da princesa Eurídica. E eu me lembro que na segunda forma, ela quase me matou. E foi você quem salvou a minha vida. E naquele momento de vida ou morte, nós juntos conseguimos sobreviver e superar aquele grande desafio. E eu me lembro que com a sua ajuda, eu comecei a minha vingança, matando o Cavaleiro de Prata e estocando aquele filho da fruta do Alden, fazendo uma ferida bem grande nele. Também me lembro do seu plano para matarmos o Cavaleiro de Ouro e que você disse que Alden era muito forte para enfrentá-lo, que ele certamente me mataria. E assim, você ficou encarregado de cumprir minha vingança e matar Alden. Enquanto isso, eu mataria o Cavaleiro de Ouro, que estava enfraquecido. E com isso minha vingança ficou completa, só restando o Mestre do Oriente. E assim Nid fala: Hajime, também me lembro que quando o líder do culto demoníaco apareceu, eu nem pestanejei e entrar na sua frente para te defender, pois eu te considerava como meu irmão. E após isso, Nid joga sua daga no chão e fala: não quero acreditar que o nosso companheirismo não foi real. Então, Hajime, dá uma explicação. O vosso companheirismo foi real. Prota acreditou em ti e tu acreditou nele. Mas ela foi construída à base de mentiras. E isso é fato. Nem que seja a menor das explicações. Eu te peço, por favor, me convença de que eu estou errado, que você não está me traindo. Me prove que eu posso confiar em você. E nessa hora, o Proto fica parado, pois o plano dele, de fingir ser o discípulo das sombras, acabou de ser arruinado por Ofélia. E o Proto fala: Nid, originalmente, eu deveria te conhecer daqui a 3 meses. E Nid fica espantado. Hã? Como assim? Bem, vou te contar tudo. Depois que você roubou o coração do dragão, você foi para o ponto de encontro. E após o Cavaleiro de Prata tentar te matar, você fugiu daquele local. E com isso, todos os adoradores do Deus Tártaro começaram a te perseguir pelo mundo inteiro. Foi então que um deles te achou, o filho único do Mestre do Oriente. E aquele cara era bem forte, mais forte que você, e conseguiu te ferir gravemente. E isso foi dentro do Canyon de Esquecimento, que é um dos outros desafios do mundo. E a ferida que ele fez em você foi tão grave que ele nem quis te matar, deixou você ali pra agonizar e morrer. E foi assim que o culto demoníaco recuperou o coração do dragão. E vou te contar, sabe quem te localizou naquele buraco? Foi eu. Eu era um escravo do tempo. Só que depois que o filho do Mestre do Oriente deixou você naquela caverna, agonizando pra morrer, eu também te encontrei, pois eu caí naquela caverna e te encontrei naquele local. E foi assim que eu aprendi a arte marcial. Encontrou por sorte! Não sabia disso! Do estilo do Rei Dragão. Foi com você, pois você estava tão ferido que não conseguia sair daquele local sozinho. E eu também não ia conseguir, pois eu era muito fraco. Pois o Canyon do Esquecimento é um local perigosíssimo, onde um cara ferido como você e um fraco como eu jamais conseguiriam sair. E Nid fica tentando entender o que o Proto está falando com ele. E Hajime fala bem claramente com o Nid: Nid, as artes marciais do estilo do Rei Dragão que você me ensinou foi a base de todo o meu poder. E finalmente, eu me tornei o homem mais forte do mundo. Porém, eu não consegui que o mundo não fosse destruído. Também eu não pude proteger ninguém. Então, Nid, você quer saber quem sou eu? Eu te falo. Eu sou o último humano. Eu sou um herói, mas também sou um perdedor. Eu sou um retornado, que voltou ao passado com as memórias de 10 anos no futuro. E também, Nid, eu sou seu único discípulo. E assim, Nid regala o zóio, pois a história que Hajime acabou de contar pra ele é totalmente surreal. Porém, é um que faz algum sentido. E Hajime continuou contando pra Nid o que aconteceu antes dele retornar. Ele diz que Nid tinha um plano, e para esse plano de fuga concretizar, o discípulo dele precisaria ser bem forte. Então, dia após dia, Hajime diz que foi treinado por Nid arduamente. E assim, passaram-se dias, e após semanas, e depois meses. E então, finalmente, completou um ano que eles estavam dentro daquela caverna. Porém, o treinamento foi tão intenso que pareceu décadas. E Nid sabia que para a sobrevivência dos dois... Coitado Nid. Essa imagem nem parece o Nid tão destruído, não só mentalmente, mas fisicamente. Pois o desejo de vingança de Nid era a única coisa que o mantinha de pé. Pois ele queria, a qualquer custo, se vingar do Mestre do Oriente, que o havia traído covardemente. E assim, movido por um intenso ódio, Nid prosseguia, dia após dia. Hajime conta pra Nid que eles pretendiam ficar muito mais tempo. Porém, algo inesperado aconteceu, e eles tiveram que fugir daquela caverna antes do tempo pretendido. E nos é mostrado que o Mestre do Canyon, Ondo, havia achado os dois. E aquele boss era extremamente poderoso. E Nid e Hajime não tinham como enfrentá-los, pois Nid ainda estava enfraquecido, e Hajime diz que ele ainda estava em treinamento. Após uma grande perseguição, Nid, que estava fraco e magro, não estava conseguindo correr. Porém, o seu discípulo Hajime o estava protegendo com seu corpo, mostrando assim que era fiel ao seu mestre. E Hajime lamenta muito, pois se ele tivesse sido um pouco mais forte e aprendido todas as técnicas do dragão, talvez o resultado final não fosse aquilo que havia acontecido. E Hajime diz para Nid que o eu dele do futuro pegou ele pelas pernas, com muita força, e usando muito de seu poder, me jogou... Do futuro, do outra...
de outra linha temporal, né? Para bem longe. Hajime diz para Nid que ele acha que ambos poderiam ter escapado juntos daquele local, porém o seu mestre resolveu se sacrificar por ele, abandonando assim a vingança que tanto buscou. E nos é mostrado Nid na frente daquele boss colossal. E o brabo Nid, que é o coadjuvante mais bravo que eu já vi, começa a sorrir e olha pra trás. Mas não. Não, com certeza não. Mas é um ótimo coadjuvante. Não tiro esse fato. Mas porra, não. Não, com certeza não. Não é o melhor coadjuvante da história. Putz. O Kage de Osama Ranking sola esse facinho. Com ar de protagonista, pois ele tem certeza, se ele continuar correndo com Hajime, os dois morrerão naquele local. E assim, ele fala com Hajime: dê uma boa olhada, porque essa é a arte secreta final do dragão. Então, eu só vou te mostrar uma vez. E assim, bem desnutrido, coitado. E magro, levanta aquele bastão e começa a imbuir nele a arte secreta final do dragão. E Hajime, olhando tudo que seu mestre Nid... Será que o Prota conseguiu masterizar isso no futuro? Ou sua arte ficou incompleta e por isso ele teve dificuldades contra o Rei Demônio? Seria interessante. Está ensinando pela última vez, pois ele tem que aprender aquilo, pois aquele golpe irá custar a vida de Nid. E Hajime fala com Nid que naquele dia ele viu seu mestre pela última vez, olhando pelas costas, e ele nunca mais pôde esquecer aquela cena em que seu mestre se sacrificou para salvar a vida dele, e de quebra, o ensinou a arte secreta final do dragão. E assim voltamos para o presente, onde o Prota acaba de contar isso tudo para Nid, e Nid, com a mão no rosto, ainda tenta absorver tudo que o Prota está falando com ele. Ele fala com Hajime: aí, isso é tão difícil de acreditar, porém, até que isso faz sentido, é a única explicação. Sabe por quê? Você não é um sacerdote e usa um artefato divino, uma coisa impossível de acontecer. As informações que você tinha da tumba da Princesa Abominável eram todas precisas, e como ninguém nunca havia enfrentado a Princesa Abominável antes, o que você está falando faz sentido. Então isso, de você receber os privilégios dos deuses, faz mais sentido ainda. E o Prota fala: é difícil de acreditar, mas é a pura verdade. E é claro que o Prota escondeu de Nid que ele conhece a mulher sorridente e que ele já macetou ela. E assim, Hajime pô, talvez seria mais do que sacanagem. Putz! Nid, por se aproximar dele com tantas mentiras. Porém, se ele contasse a verdade no primeiro momento que eles se encontraram, Hajime conhece bem Nid e sabe que ele nunca acreditaria. E após isso, o Prota levanta a cabeça e olha pra Nid e fala com ele: pra eu lutar contra o culto do deus demônio de novo, eu preciso de você. E outra coisa, Nid, e a coisa mais importante de todas é que eu quero que dessa vez você sobreviva, pois você foi muito importante pra mim. E Nid, ainda com a mão na cabeça, muda um pouco seu semblante e fica pensando em tudo que aconteceu no seu passado, pois ele é um homem que foi movido por vingança o tempo todo, porque toda a felicidade da família dele foram roubados abruptamente dele. E ele se lembra do seu mestre, que o estava enganando todo esse tempo, falando que o ajudaria em sua vingança contra o Cardeal Alden. Porém, esses dois estavam juntos, planejando contra ele. Nid se lembra que trabalhou muito duro e treinou bastante, pois o Mestre do Oriente havia prometido que se ele se tornasse um forte guerreiro, o ajudaria na sua vingança contra o Cardeal. E assim, não Nid, ajudaria. Pelo seu mestre, fez atrocidades, como enganar, matar e estripar, usar as pessoas para benefício do culto demoníaco. Mas no final de tudo, Nid não era uma pessoa querida pelo seu mestre, era apenas um peão descartável. E Nid percebe que estava vivendo a sua vida de forma errada. Porém, ele peão matando peão. Coitados. No relato de Hajime, ele acha que no final, a vida dele fez muito sentido, pois ele deixou para trás algo muito importante nesse mundo. E ouvindo isso, Hajime fica espantado. Nid levanta e põe a mão no ombro do Prota e fala: muito obrigado por tudo, tá? Obrigado por você se vingar por mim na vida passada. E muito obrigado por me ajudar também nessa vida. E Nid esboça um sorriso e fica pensando: que é isso? Meu discípulo é incrível. Como assim? O único discípulo que eu fiz é um herói que voltou ao passado para salvar o mundo? Que discípulo bom é esse que eu arrumei? E Nid, saindo daquela sala, fala: Hajime, eu não vou deixar que você carregue esse fato sozinho. Dessa vez, nós vamos andar juntos. E assim, tudo. É que ela nem duvidou, ela só meteu o firme. Cadê lá ela? Ela só foi com uma firmeza absoluta e convicção inabalável. Brabo. Ficou resolvido entre Nid e o Prota. E Hajime pediu para Nid não contar o segredo dele, pois as pessoas não acreditariam nisso. E aqueles que acreditarem vão ficar bem desconfiados, por saberem que existe uma pessoa que sabe do futuro. E isso iria trazer muita instabilidade para a jornada deles. Então a cena muda para uma reunião no outro dia de manhã. E está ali, Nid. E essa reunião fica para o próximo vídeo. Eu tô curioso para ver como é que esse carinha vai ficar vivo, esse aqui de verde. Mas isso fica para o próximo vídeo. Muito obrigado, Censurado, por patrocinar mais um vídeo. Adoro este manhua. Tava querendo demais ver e agradeço demais. Espero que tenham curtido. Que este manhua é bom demais. Putz, que maravilha. Este novo arco tá brabíssimo. Pensei que ia ficar mais morno. Depois de tudo que aconteceu, o arco final foi insano. O arco final não. O final do último arco foi maravilhoso. Mas esse arco aqui não deixa a desejar de forma nenhuma. Maravilha! E o que também não deixa a desejar é tu compartilhar este manhua, este react com outra pessoa. Na moral, isso ajuda mais o canal. Eu queria terminar o ano com 1000 inscritos, por favor. Isso ajudaria demais o canal e daria para monetizar, começar a ganhar mais dinheiro. E aí eu garanto que talvez não fizesse tanta pausa. Porque se tivesse ganhando mais dinheiro, se parar não pausava. Enfim, eu sou preguiçoso, mas dinheiro me move muito facilmente. É isso, espero que tenham curtido. Muito obrigado por tudo. E rapaziada, tô de volta. Espero que tenham curtido. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.